E aqui eu quero fazer uma análise, é, uma análise versículo por versículo, ou seja, explanativa, né? Para que você compreenda e tenha contato com a Bíblia. Muita gente fala o seguinte: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender o que está escrito lá. Então, quando a gente traz uma pregação expositiva, né? Outro termo que a gente usa, fica mais fácil, tanto para você entender o que a Bíblia diz, como para você criar a prática de compreender ali, de análise, né? É evidente que não são todos os textos que são tão fáceis, mas através de um bom treinamento, uma boa submissão ao Espírito do Senhor, que sempre nos ilumina, você é capaz de aprender e entender sim. Então vamos lá. Então o salmista aqui, ele começa, eu tinha dito que o salmo ele é de Davi, mas ele não deixa isso registrado claramente, né? Então vamos dizer que o salmista, ok? O salmista aqui, ele começa com uma afirmação, né? Como é feliz, né? O feliz é o homem, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Já vamos dar uma paradinha aqui para entender o contexto histórico, né? O que está por trás dessa primeira frase aqui. O povo de Israel, ou o povo hebreu, ele sempre foi cercado de outros povos que, evidentemente, não seguiam o nosso Deus, né? Eram politeístas, eram pagãos, né? Então, os povos politeístas, por exemplo, eles ridicularizavam o povo de Israel pelo fato de Israel ter um único Deus, né? Ser monoteísta. Os pagãos, de um modo geral, né? Os povos que tinham religiões mais fincadas ali na feitiçaria, no ocultismo, né? Enfim, eles também olhavam para a religião do povo hebreu, do povo judeu, como uma religião não boa, vamos colocar assim. Por quê? Porque para eles era muito estranho, né? Você abrir mão de uma religião em que você tem um certo domínio sobre a divindade, em detrimento de uma religião em que você está submisso a uma divindade que é soberana. Então, para os pagãos, de um modo geral, para os não tementes a Deus daquela época, o culto era mais ou menos uma espécie de controle remoto da divindade, né? Então, eu quero fazer chover. Como é que faz chover? Você vai rezar para orar ou sacrificar para a divindade X, para o Deus X, e você tem que fazer isso, isso e isso, ou seja, fazendo isso e isso, você vai mover aquele Deus para fazer chover. Eu quero que a colheita seja grande. Como é que faz? Você vai sacrificar para o Deus Y, e faz isso, 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 e a colheita vai ser grande. Então, para os pagãos, de um modo geral, para os povos não judeu, não hebreu, não judeu da época, os ímpios, vamos colocar assim, a religião judaica era uma religião muito esquisita, porque eles estavam acostumados com uma religião de controle remoto, em que você tentava persuadir e até induzir a divindade, a controlar a divindade para fazer aquilo que você queria. Então, o conselho dessas pessoas, de um modo geral, era muito contaminado com esses pensamentos. Então, para o judeu, de um modo geral, ele ouvir os conselhos de um ímpio não lhe levaria a uma vida mais íntegra, uma vida mais reta. Levaria ele a se distanciar da retidão da religião judaica. Eu não sei se está muito diferente hoje em dia, não, e até mesmo entre alguns ramos do cristianismo, hein,
que se dizem, né, alguns ramos que se dizem cristãos, porque é muito comum, né? Hoje em dia a gente vê situações em que as pessoas são levadas a entender que podem influenciar, né, ou até mesmo determinar aquilo que Deus vai fazer. Não vou aqui fazer uma crítica personificada à igreja X ou à igreja Y, mas se você puxar na tua mente, você vai lembrar de várias atividades que vai dizer assim, ó, determine a vitória, né? Deus tem que te dar. Se você sacrificar, Deus tem que te dar. Enfim, a mentalidade é exatamente a mesma dos ímpios daquela época, né? De que você pode manipular a divindade. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Deus, ele é soberano. Tem uma música, ela bate na trave, assim, ela é muito boa mesmo. Que é, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele também é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, se a porta não abrir, ele também é Deus. A música é muito boa, porque ela fala dessa coisa da soberania de Deus. Nós devemos a Deus obediência, mas a nossa obediência não é uma moeda de troca com Deus, né? Então, a gente não consegue conduzir o agir de Deus de maneira nenhuma, nem por oração, nem por sacrifício, nem por obediência, nem de forma nenhuma. O agir de Deus, ele se dá pela sua integridade, pela sua soberania, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu desejo de abençoar o ser humano. E aí o texto continua, né? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o homem que é feliz, ele não imita a conduta dos pecadores. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é o seguinte: dá a entender, né, que é como aquela pessoa que ele é um servo de Deus, mas ele flerta com algumas coisas, alguns pecados, algumas coisas típicas das pessoas não tementes a Deus, que ele coloca, que ele introduz na sua conduta. Então, assim, a pessoa ela é temente a Deus, A, B, C, D, E, mas o F ele negocia, né? Então, aqui é um chamado à integridade, né? Quando você vai no supermercado e você busca comprar um leite integral, o que você está dizendo ali? Que você quer um alimento que ele seja, que não seja tirado dele nenhum nutriente. Isso é um leite integral, né? Você não vai tirar do leite nenhum nutriente. Ele vai estar com tudo ali, com a gordura, né, com sais minerais, enfim, com tudo aquilo que compõe um leite. Ele é integral. Então, esse não imita a conduta dos pecadores, ele vai muito nessa direção. É lógico que a gente poderia contextualizar e dizer que estão trazendo o mundo para dentro da igreja, que estão trazendo coisas do paganismo para dentro da igreja, e até poderia sim. Mas, meus amados, eu posso dizer uma coisa para vocês: o que acaba com a vida cristã e acaba com a igreja não é aquelas coisas enormes. Normalmente são as coisas pequenas, né? Ah, que absurdo, vão fazer uma festa do interior, vão colocar barraca, está parecendo festa junina, estão colocando o mundo dentro da igreja. Acredita, isso aí não vai prejudicar tanto a tua igreja, não. Agora, aquelas coisinhas pequenininhas do dia a dia que você negocia e transforma em pecado de estimação, é isso aí que derruba. É isso aí que mina a igreja e a coisa não vai para frente mesmo. Nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui dá a entender que é aquela pessoa que ela sofre uma influência ao ponto de se juntar a eles. Tá? É nesse sentido aqui. Que você
não é só um conselho, não é só uma imitação de conduta, uma negociação de pecado. Você começa a passar a se conduzir como tal, né? Como um ímpio. Então você se assenta ali, você participa daquilo, né? Daquela coletividade. Então é mais ou menos como um buraco, né? Você vai caindo, vai caindo. Então, conselho, imita, passa para o lado de lá. É mais ou menos assim, tá? Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, né, medita de dia e de noite. Opa! Aqui é interessante que o salmista, ele diz que você pode ter satisfação em seguir uma lei. Tá? Antes, ao contrário, né, sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, eu estou satisfeito em seguir uma lei. Né? Eu estou satisfeito em seguir a lei de Deus. Meu amado, as leis, muitas vezes, elas são um peso nos ombros do povo. Né? A gente vive isso no nosso dia a dia, no nosso país, na nossa cidade. Tem muita lei que a gente, nesse momento, inclusive, né, nós estamos em pleno feriado antecipado, porque foi decretada uma lei, né, então nós tivemos feriados sendo antecipados e somos, às vezes, subjugados por leis. Né. Eu lembro que uma determinada prefeita aqui de São Paulo, há muito tempo atrás, tentou criar uma taxa, um valor para você pagar por saco de lixo que você coloca na rua. Então, assim, as leis, muitas vezes, elas nos subjugam. Mas tem lei que nos protege. Né? Tem lei que serve justamente para proteger o cidadão. E a lei de Deus é assim. Ela nos protege, ela nos nutre, ela nos abençoa, ela nos conduz ao caminho de retidão, ao caminho que leva ao Senhor. Então, a lei do Senhor, ela gera satisfação. Ah, mas por que muita gente sente que é um peso a lei? Porque justamente não consegue entender a essência da lei, a alma da lei. Né? Os judeus, eles receberam de Deus 10 mandamentos. E depois desses 10 mandamentos chegaram, eu estou procurando meu livro ali, 700, depois eu vou ver direitinho para mostrar para vocês, uma quantidade absurda de leis e criando um peso, ou seja, você se prendendo à letra da lei e não à essência da lei. Né? Quando nós entendemos a essência de Deus, a essência da lei de Deus, nós temos prazer nela. E aí a segunda parte do versículo 2, ela é importante, porque diz assim, e nessa lei você medita de dia e de noite. Esse de dia e de noite é no sentido de continuamente, né? Continuamente você tem esse hábito de meditar, de pensar, de analisar, de querer aprender sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a lei do Senhor. Tá? Então, o versículo 2, ele diz que o homem que é feliz é aquele que tem satisfação em Deus, aquele que medita nas coisas de Deus de forma contínua. Aí ele vai trazer aqui um simbolismo, uma ilustração. Versículo 3 vai dizer o seguinte, é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Então, aqui a gente tem uma coisa nesse versículo que é bastante interessante. Ele diz que o homem que é feliz, ele é como uma árvore plantada na beira de um rio, águas correntes. E como ele está plantado num lugar que está nutrido pela água, então o fruto dele, se é de janeiro, vai dar em janeiro, se é em julho, vai dar em julho, as folhas vão estar sempre verdinhas, e tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Aqui a gente precisa entender também um simbolismo bíblico que está aqui por trás. O rio, né, as águas correntes,
é o símbolo do Espírito de Deus agindo sobre a humanidade, né? Então nós vamos ver, toda vez que a gente vai falar sobre as águas, esse agir de Deus, né? A gente vai encontrar esse símbolo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá no Apocalipse, quando falar da Nova Jerusalém. E a gente tem um outro símbolo na Bíblia, que é o lago. E o lago, ela é uma água que não é um símbolo de Deus, ela é o símbolo de uma podridão, né? Porque o que é o lago? O lago é uma água parada, suja. Se, por exemplo, se cai um animal morto dentro do lago, ele apodrece e fica ali. Se cai um animal morto num rio, aquela água leva aquela sujeira, aquela impureza, daqui a pouco o rio está limpo de novo. Então, por isso que ele é o símbolo de Deus. Aí eu pergunto para você, para a gente começar a responder aquela pergunta, por que os ímpios prosperam, né? Se eu plantar uma árvore na beira do lago, que é símbolo do mundo, da podridão do mundo, da injustiça do mundo, enfim, de toda a avareza do mundo, se eu plantar uma árvore do lado de um lago, ela vai dar o fruto na estação certa? Vai. Ela vai ter as folhas verdinhas? Vai. E olha lá se ela não crescer mais por conta daqueles animais, aquilo que apodreceu ali, que trouxe nutrientes extra para ela. Então, gente, muitas vezes você vê uma pessoa prosperando e você sabe que aquela pessoa não é temente a Deus, aquela pessoa blasfema contra Deus, e você vê ela crescendo, você fica perguntando, mas Deus, eu faço tudo certo, por que não está dando tão certo para mim? Meu amado, se alegre com aquilo que vem das águas puras do Espírito do Senhor na tua vida. Porque tudo aquilo que vem das impurezas do mundo pode até ser uma riqueza fácil. Mas essa riqueza, ela vai te trazer uma consequência. E essa consequência, ela tem o seu preço, né? Então, se alegre em Deus, se alegre naquilo que Deus tem para você, tem para te dar, e você vai ver que vai ser uma grande bênção. Amém? Não é o caso dos ímpios, né? E vai falar aqui sobre, vai fazer um paralelo aqui do justo com o ímpio agora. Só que aí a gente tem que entender que o salmista aqui ele vai mudar um pouco o tom da coisa. Versículo 4, não é o caso dos ímpios, porque são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então aqui a gente vai ter uma menção do dia do julgamento, ou do dia do Senhor, ou o terrível dia do Senhor. Esse dia do julgamento ele vai aparecer no Antigo Testamento de algumas maneiras diferentes, no Novo Testamento de outras maneiras, mas é aquele dia em que nós vamos ter que prestar contas a Deus por aquilo que a gente fez em vida, né? Então, o símbolo aqui que está sendo colocado para os ímpios é que o ímpio é como uma palha. E a palha ela não é provada pelo fogo, ela é destruída pelo fogo, né? Então ela não resistirá diante do julgamento de Deus, né? Ou seja, os ímpios eles podem ter sucesso, eles podem ter prosperidade, eles podem ter fama, eles podem ser extremamente exaltados pelos seus iguais, né? Mas quando ele estiver de frente com o Deus justo, ele será como uma palha, ou seja, ele não subsistirá ao julgamento, né? Ele será condenado, né? E aí o versículo 6 ele comprova isso, dizendo assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E essa destruição aqui não é destruição do ponto de vista humano, aqui a gente está falando do aceitar ou não de Deus daquela vida. Então, Deus aceita o justo, mas não aceita o ímpio.